e a gente tem as causas disso bem estabelecidas hoje, correto? Sim, com certeza. O atual aquecimento, ele é antropogênico ou antrópico, né? A causa são as atividades humanas, principalmente as nossas emissões de gases de efeito estufa, que vem dessa queima de combustíveis fósseis. Existem outras fontes também de emissões, mas os combustíveis fósseis certamente são maioria. E aí a gente entra na questão de saber mais ou menos que existe um aquecimento global, né? E eu acho que entra na questão da paleoclimatologia. O que seria a paleoclimatologia e qual que é a importância dela para o entendimento do aquecimento global? Bom, na história da Terra, antes da Revolução Industrial, o clima passou por mudanças devido a causas naturais. Embora essas causas naturais elas estejam presentes também atualmente, a sua influência é limitada ou ocorre nesse ritmo tão lento que não explica o rápido aquecimento observado nesse último século e meio, nessas últimas décadas. Esse aquecimento atual está ocorrendo cerca de 10 vezes mais rápido que a taxa média de aquecimento que ocorria em recuperação de eras do gelo. E a gente sabe disso, como era o clima no passado, por meio de evidências deixadas em proxies paleoclimáticos. Por exemplo, os anéis de árvores, a gente tem um período que vão até um período no passado, que a gente consegue fazer uma reconstrução até um certo período. Agora, por exemplo, testemunhos de gelo. A gente consegue fazer uma reconstrução de até 800 mil anos atrás, quase 1 milhão de anos atrás. E aí, dependendo do tipo do proxy, a gente consegue ir além no passado. Então, sedimentos oceânicos, a gente vai além ainda, bastante além. A gente vai na casa dos 10 a sexta, 10 a sétima, 10 a oitava, em anos, né? Então, os testemunhos de gelo que se utilizam bastante, mais ou menos 1 milhão de anos, 800 mil anos. Mas os sedimentos oceânicos, sedimentos costeiros, continentais, a gente consegue bem mais ainda no passado. E aí é com base nisso, nesses dados, enfim, esse acúmulo de dados que a gente tem uma noção de o quão atípico é o clima atual, o que está acontecendo com o clima atual, e por isso que a gente pode afirmar, né, tão atípico assim, que pode afirmar que a causa está bem estabelecida pela emissão de CO2 e tudo mais. É sempre com base nesses dados de longas datas, longos períodos, né? Isso. Por exemplo, hoje em dia a gente está dizendo que o ano de 2023 já é quase certo, né, que vai ser o ano mais quente do registro instrumental. E se diz também que é o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. Para inferir isso, a gente tem que usar dados instrumentais, que aí depende do conjunto de dados, desde quando eles estão disponíveis. Antes desse período de 1880, 1850, a gente vai ter, então, essa reconstrução paleoclimática. Para a gente inferir isso, que é o ano mais quente dos últimos 125 mil anos, a gente tem que juntar esses dois tipos de dados, o dado instrumental com o dado de reconstrução paleoclimática. E a reconstrução paleoclimática, ela não é assim a gente não é um dado fino, como Uhum. é do instrumental. Então a gente tem uma ideia, a gente não tem o valor exato, né? O dia tal tínhamos tal temperatura, não, a gente não tem como saber isso. Mas a gente tem uma reconstrução confiável o suficiente para que a gente possa inferir muita coisa, como, por exemplo, essa questão do ano de 2023.